Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. O texto que nós vamos ler na tarde de hoje encontra-se no livro do profeta Joel, capítulo 2, dos versos 12 até o verso de número 17. Joel, capítulo 2, dos versos 12 ao 17. Diz o texto: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará a se arrepender, e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a buzina em Sião, santificai o jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos e congregai os filhinhos e os que mamam. Saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Texto do profeta Joel, capítulo 2, de verso 12 a 17. Queridos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso programa O Poder da Palavra, trazemos aqui uma visão panorâmica da carta do profeta, as profecias de Joel. As profecias de Joel, que são datadas ali por volta do ano 835, 830 a.C., a comunidade de Judá, a tribo de Judá, o Reino Sul. O profeta faz uma importante exortação ao povo. O nome desse profeta, Joel, significa o Senhor é Deus. Ele identifica-se como o filho de Petuel. Suas numerosas referências a Sião e ao ministério do templo indica que ele era profeta em Judá, ali em Jerusalém. E sua familiaridade com os sacerdotes sugere ter sido ele um profeta sacerdotal que proclamou a verdadeira palavra do Senhor. Joel falou e escreveu em virtude de duas recentes calamidades naturais e da iminência de uma invasão militar estrangeira. Joel chamou o povo à conversão. É interessante, meus queridos, nós entendermos o contexto e depois contextualizar essa mensagem. Essa data de 835 e 830 a.C., época em que o rei Joás
ainda muito jovem, subiu ao trono com a idade de 7 anos e foi orientado pelo sumo sacerdote Joiada. A ocasião, meus queridos, foi uma ocasião, um tempo muito difícil. Eles tiveram uma péssima colheita. Eles tiveram a invasão da praga de gafanhotos, que devastou as plantações. E por mais de um ano a situação ficou caótica naquela região, ameaçando até mesmo a sobrevivência do povo que lutava para restabelecer-se na terra. Naquele tempo, a religião desempenhava um papel importante na sociedade antiga. Os profetas ali, meus queridos, eram figuras bem aceitas na religião judaica. Assim, a função de Joel era interpretar aquelas pragas de gafanhoto. E ele interpretou aquelas pragas em termos religiosos e orientou o povo a tomar medidas religiosas apropriadas para lidar com aquele problema. Ele vai dizer que o cortador, o migrador, o devorador, o destruidor haviam devastado a terra. Naquele tempo, quando o povo não andava em acordo com a palavra do Senhor, eles eram punidos. E a punição muitas das vezes envolvia a terra. Era a seca que vinha, eram as pragas que invadiam as plantações, eram as enfermidades que tomavam conta do povo, as doenças. Assim o povo era tratado para se arrepender dos seus pecados. Como eu estava dizendo, aquela ocasião era uma ocasião muito difícil, porque eles estavam passando por uma tremenda crise na sua lavoura, e eles dependiam da lavoura. E o gafanhoto, que era uma das pestes terríveis daquele tempo, havia devastado a plantação deles. O povo estava numa situação caótica. E o profeta então vai usar daquelas pragas, chamando o povo à conversão. O povo estava distante. Aquela devastação dos gafanhotos serviu para o profeta um meio para ele alertá-los a se voltarem para o Senhor. Então ele vai dizer que o cortador, o migrador, o devorador, o destruidor haviam devastado a terra. Era uma situação muito difícil. Então, com esta praga, eles tiveram uma colheita muito difícil. Uma péssima colheita. Justamente porque o gafanhoto, aquela praga de gafanhoto havia devastado suas plantações. Joel interpreta então como uma advertência de Deus para que o povo se volte para ele. Como eu disse, no Antigo Testamento, a aliança é um conceito triangular que inclui também a terra. Como nós lemos aqui, meus queridos, o texto que vai dizer que... E agora nós conseguimos entender o porquê que Joel, então, ele vai profetizar dizendo: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Tocai a buzina em Sião, clamai em voz alta nos montes da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Então todo o texto de Joel é um texto aonde o profeta exorta aquele povo a se voltar para Deus, porque eles estão distantes. O texto fala dos sacerdotes, eles estão distantes. O texto fala da congregação, essa congregação está distante do Senhor. E o Deus que é todo santo,
o Deus que é todo poderoso, levanta o profeta Joel para despertar o povo, para chamar o povo para a conversão. O contexto era esse. Se o povo se converter, se o povo entrar em obediência, então havia uma promessa de fartura, como diz o versículo 18. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo, o mosto e o óleo, e deles serei fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Queridos irmãos, este era o contexto em que viveu o profeta Joel nesse período de 835 a 830 a.C. Esse profeta é levantado para alertar o povo. Este é o histórico do livro. Claro, tem mais que a gente vai ainda comentar. E como a gente pode aplicar isso nos nossos dias? Quem é o profeta hoje? O profeta é Cristo. Qual é a profecia hoje? A profecia é a palavra do Senhor. E quem são os enviados a profetizar essa palavra? Aqueles que Deus levanta. Entendemos então que não existirá uma nova profecia, mas a profecia, que são as boas novas de Jesus Cristo. Esta é a profecia necessária para o nosso tempo. E como está o nosso contexto hoje? Como nós vivemos hoje? Será que nós poderíamos aplicar esse texto nos nossos dias, meus queridos? Será que poderíamos levantar nas igrejas homens dizendo: convertei-vos a mim de todo o vosso coração? Será que isso seria algo atual ou não? Fica aí para você pensar. Diante de tudo que você está vendo, talvez hoje nós não temos uma praga de gafanhotos. Talvez o texto precise ser interpretado dentro desta realidade de uma nova maneira. Naquele tempo a punição incluía a terra. Hoje, como estamos? Será que não é a nossa cultura? Que está toda ela devastada pelo pecado? Será que o gafanhoto não seria hoje o pecado? Na cultura que nós estamos? No meio de tudo aquilo que nós estamos vendo no nosso mundo? Porque o gafanhoto vinha e levava tudo que era bom, aquilo que mantinham eles, aquilo que fortalecia, que dava saúde, que dava condições deles trabalhar, que era o alimento. E o gafanhoto levou aquilo, e aquela sociedade ficou correndo o risco de ser até exterminada pela falta de alimento. E o profeta então se levanta para conclamar aquelas pessoas a se converter. Queridos, como está a nossa cultura? Como está o nosso tempo? Porque nós não podemos pensar em igreja, 4 paredes e nós ali dentro. Isso está muito ultrapassado, isso está fazendo mal. A igreja não é um lugar que tem 4 paredes e as pessoas ficam ali dentro. Isso não é igreja. A igreja são as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão convivendo, as pessoas que estão na fábrica, as pessoas que estão na faculdade, as pessoas que estão em casa, o esposo, a esposa, as pessoas que estão lá no shopping, as pessoas que estão ali no comércio, as pessoas que estão na lavoura, as pessoas que estão circulando por aí. Os crentes que estão circulando por aí, esta é a igreja do Senhor. E é a esta igreja, a este povo que esta profecia está falando hoje. Convertam-se a mim de todo o vosso coração. Por que de todo o vosso coração? Porque nós corremos o risco, meus irmãos, de ter parcela nossa com o Senhor. Parcela. Algumas parcelas da nossa vida nós entregamos para o Senhor. A outra nós deixamos conosco e administramos do nosso jeito. O gafanhoto está aí.
claro, é uma linguagem figurativa para nós aplicarmos esta palavra. Mas o gafanhoto está na cultura, está na arte, está na música, está nos meios de comunicação, está nos modismos. O gafanhoto está aí, tirando o que é bom, deixando o que é ruim. Então você observe a arte, você observe os filmes, observe a música, observe o conteúdo das melodias, das poesias, e veja se tem algo de bom nos modismos que está aí, entrando nas denominações, se instalando dentro das denominações. O gafanhoto é uma praga, que ele vem e dizima tudo que está pela frente. O profeta Joel fala assim com esta geração: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro, ou seja, com tremor, com contrição. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Ou seja, não adianta demonstrar externamente, é isso que ele está dizendo. Naquele tempo, o símbolo que eles usavam para se humilhar eram cobrir as suas cabeças com cinza, rasgar as suas roupas. Mas o profeta está dizendo para nós: rasgue o vosso coração, rasgue o seu interior diante de Deus, e não só na aparência, diz o profeta. Convertei-vos, mudar totalmente, dar uma virada, isso é conversão. Convertei-vos a quem? Ao Senhor, se renda ao Senhor, se prostre ao Senhor, ao invés de se prostrar para essa cultura pagã, influencie ela para que ela se prostre ao Senhor. É isto que o texto tem nos dito hoje. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Por quê? Porque apesar do nosso pecado, apesar da nossa imundícia toda, se nós nos convertermos ao Senhor, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se, e Ele é grande em beneficência, e Ele se arrependerá do mal. E diz o texto: quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? E o profeta insiste: tocai a trombeta em Sião. Queridos, esse tocar a trombeta em Sião é despertar, é levantar, é estar atento. E ele diz, versículo 15: tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, separai um jejum. Esse jejum a gente tem que entender hoje. As pessoas hoje fazem um jejum porque dizem que além de jejum ser bom, ainda emagrece. Né? Perdeu-se a virtude. Perdeu-se o foco. Mas não adianta também deixar de comer, mas não deixar o pecado. Talvez esse consagrar aqui seria renunciar ao pecado, separar-se do pecado nos dias de hoje. Proclamar um dia de santidade, um dia de renúncia, como diz o texto, um dia de proibição. Congregai o povo, ajuntai o povo, para santificar essa congregação. Agora veja, ajuntai os anciãos, tragam os antigos, aqueles nossos pais, os antigos anciãos, os velhos, ajuntai eles, e congregai com os filhinhos, congregai até mesmo com aqueles que mamam, assim diz o texto. Sai o noivo da sua recâmara, ou seja, deixa um pouco de lado, o seu prazer, as suas necessidades, para buscar ao Senhor. E vejam o versículo 17, queridos, é uma convocação para todos.
Veja o versículo 17. Chorem os sacerdotes. Eles estavam desligados. Eles estavam em outra situação, em outro estágio, em outro pensamento, distantes do Senhor. Eles não estavam percebendo o povo. Distante. Não estavam alertando, e eles foram chamados para isso, para dirigir aquelas pessoas. E aí o profeta diz: chorem até mesmo os sacerdotes. Os ministros do Senhor, ou seja, aqueles que ministram na casa do Senhor, chorem entre o alpendre e o altar e digam. Olha a oração que é para os sacerdotes fazerem. Sacerdotes, sim. Eu quero dizer aqui, querido, que sacerdote, você que é pai, você que é pai, que tem família, você é um sacerdote na sua casa. E vai dizer o texto: chorem os ministros entre o alpendre e o altar. E digam: poupa o teu povo. Essa deve ser a oração dos ministros. Poupa o teu povo, Senhor, e não entregues a tua herança. Está dizendo que o povo é herança do Senhor. Não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio desse povo. Joel, em suas profecias, chama o povo a uma verdadeira conversão, a uma verdadeira mudança de vida. Quando o povo se humilha diante de Deus, quando o povo busca a sua face, quando o povo aparta-se dos caminhos ímpios, Deus ouve do céu. Deus revoga o seu juízo temporal. Deus renova a terra e derrama bênção. Noutras palavras, diz o seguinte: atende às orações provenientes dos corações arrependidos e humilhados. Além do mais, querido, coração persistente e sincero. A oração persistente e sincera em prol de avivamento resultará no derramamento do Espírito de Deus. Porque nós vamos aqui no capítulo 1 e na metade do capítulo 2, Deus, através do profeta, chama o povo para a mudança de vida. Eu sei, irmão, todos nós sabemos, todos os crentes sabem disso. Todos os dias você conversa sobre isso. Que o mundo está mal, que o demônio está aí, que o mal está tomando conta. E a gente conversa isso já habitualmente. Quando nos encontramos em algum lugar. Mas a quem interessa essa situação? A quem essa situação mais deve incomodar? É a nós, queridos. É a nós, irmãos, irmãs em Cristo. Essa situação precisa nos incomodar. Porque quando essa situação não nos incomoda, tanto faz. Não é comigo. Nós corremos o risco de nos tornarmos egoístas e achar: eu estou salvo. O problema dos outros é dos outros. E esquecermos que Deus nos chama para, no mínimo, sermos testemunhas dele, por onde a gente estiver, por onde a gente andar. No mínimo, Deus nos chama para isso. Nós precisamos estar atentos a isso. Porque, na verdade, queridos, o Senhor nos chama não para sermos salvos e ficarmos no nosso cantinho, mas para andarmos no meio desta cultura. Por onde a gente passar, a gente estar testemunhando essa pessoa de Jesus Cristo na nossa vida.
Então, quando Deus chama a conversão, e quando essa conversão realmente ela acontece, há uma consequência abençoadora. Para aquele povo, Deus disse, se houver essa conversão, o Senhor se compadecerá do seu povo. O Senhor responderá e dirá ao seu povo, eis que vos envio o trigo, o mosto, o óleo, e deles serei fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Versículo 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos comigo e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva a temporã e a serôdia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. E restituir-vos-ei dos anos que foram o quê? Consumido pelos gafanhotos, e a lacusta, e o pulgão, e a oruga. O meu grande exército que enviei contra vós. Entende? Que era uma punição, era uma permissão de Deus. Por quê? Porque o povo estava distante. Mas se houver mudança, o Senhor vai restituir. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Mas é bom a gente entender também esse contexto. Não estou falando aqui de prosperidade não, querido. Eu estou dizendo que se houver conversão, se houver mudança, submissão a Deus, haverá bênção. Necessariamente não é bênção material. Naquele contexto, sim. Nós temos o hábito de pegar esses textos que falam de bênção material para o povo de Israel especificamente e colocar no nosso contexto. E muitos segmentos cristãos fazem isso e arrastam pessoas por causa disso. Mas isso não é o mais importante. Essas bênçãos materiais que, para eles sim, eles estavam vivendo a seca. Aquele povo estava padecendo pela fome, que era de certa forma, um castigo de Deus, porque eles estavam distantes. Então Deus tinha permitido aquilo. Por isso Deus está dizendo, vou restituir, as eiras encherão de trigo, de mosto, virá a chuva serôdia, as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto, de óleo, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Então eu não posso pegar isso, e agora que eu me converti, agora Deus vai me dar o carro, agora Deus vai me dar a casa, Deus vai me dar dinheiro, eu não vou ter enfermidade, eu não vou ter dificuldade. Por quê? Porque eu estou dentro desse texto. Cuidado! Cuidado nesse tipo de interpretação do texto. Porque agora, meus queridos, Deus vem, o nosso coração é submetido a Ele. E nós somos transformados, e essa é a bênção. Nós somos transformados pelo seu poder. Nós somos transformados pelo Espírito Santo de Deus. E Ele começa a trabalhar em nós de maneira íntima. E nós começamos agora a ter acesso a Deus de maneira direta. Esta é a bênção já, a que vem imediatamente. Mas a que vai nos dar o refúgio e o descanso é a eternidade. Aqui teremos lutas, porque, meu irmão, se eu pegar esse texto e achar que agora, depois que Deus me salvou, vai ter tudo fácil, eu vou contradizer o Evangelho que vai dizer, aqui tereis aflições, nesse mundo tereis aflições, entende? Eu não posso pegar esse texto e dizer que agora eu vou ter carro, agora vai ser tudo muito fácil, eu vou bater na porta do emprego, o emprego vai estar lá, alguém está enfermo, eu vou orar e ele vai ser curado, nós não vamos ter problema. Quem disse isso? Se eu pregar isso, eu estou contradizendo o Evangelho que diz, no mundo tereis aflições. Eu estou contradizendo as passagens de Paulo que vai dizer, sofremos e sofremos até quase não aguentar mais.
Se eu pegar esse texto e achar que a minha vida vai ser um mar de rosas agora que o Senhor me tocou, eu vou pegar o Novo Testamento e jogar a parte dele fora. O sofrimento daqueles homens, o sofrimento de Cristo, o sofrimento dos seus seguidores, e vou jogar fora, e vou deixar de lado. Então eu não posso simplesmente achar que a coisa vai ser fácil. O que o texto vai dizer para nós, e dentro disso que foi dito, é que agora nós temos a certeza do céu, que um dia o sofrimento vai acabar, que um dia não haverá mais lágrima, que um dia não haverá mais dor, que um dia nós não vamos ser mais escravos do pecado, nós não vamos ter mais uma carne tendenciosa ao pecado, porque esta carne nossa vai ser transformada. Mas enquanto isso não acontecer, a salvação é uma realidade, mas a vida aqui continua dura. A vida aqui continua uma vida de luta, de constante renúncia, de quedas que vamos ter pelo caminho, e o nosso coração muitas vezes há ainda de se quebrantar diante do Senhor por causa das nossas fraquezas, meus queridos. Esta profusão do Espírito Santo, que vem no capítulo 2, no versículo 28, e diz, e há de ser que depois de tudo isso, depois que vocês passaram pelo gafanhoto, depois que vocês se converteram a mim, depois que vocês chamaram toda a congregação, os ministros, os sacerdotes, as crianças, o jovem, o velho, o grande, o noivo, o namorado, tudo, todos eles congregaram, todos eles agora se arrependeram, mudaram de vida, agora a terra está novamente dando seus frutos, você está tendo o mosto, a uva, o trigo. Agora que tudo isso está estabelecido, não acabou, aleluia. O Senhor vai dizer, agora derramarei sobre vós o meu Espírito. O meu Espírito, que é dado uma porção para cada um, quando eu quero, do jeito que eu quero. Aleluia, preste atenção nisso. Essa é uma promessa para o futuro, que Joel é usado a falar. E o profeta do Senhor era dado para as pessoas que Deus queria. 1, 2, 3, para algum, Deus levantava pessoas e punha o seu Espírito. Mas veja a promessa que ele está dizendo, aleluia. E há de ser, versículo 28, depois de tudo isso que eu já te orientei, de toda essa resposta que vocês deram, que vocês realmente se converteram, lutaram contra o pecado, tiraram do vosso meio os ídolos, os modismos, mudaram a cultura de vocês, influenciaram a cultura que vocês estão. Agora a terra abençoou vocês com alimento, com fruto. E agora eu, veja, versículo 28, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos. E também sobre os servos e sobre as servas daqueles dias derramarei o meu Espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser, aleluia, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Irmãos, esta profecia é uma profecia que vem depois de todo esse trabalhar do Senhor com aquele povo. E aí vem o Espírito de Deus, repousa sobre eles. Sobre toda a carne, é sobre eles. Sobre eles que passaram por esse processo. Meu irmão, não há Espírito Santo sem trabalhar de Deus. Por isso há muitas pessoas que dizem estar com o Espírito de Deus, mas a sua vida demonstra que não. A sua vida demonstra que não é o Espírito Santo que está ali, porque não houve o trabalhar. Mas há aqueles que têm vivido esse processo, e são profetas do Senhor. E eu digo, não são profetas de uma nova profecia, porque não há nova profecia. São profetas que pegam a profecia. E qual é a profecia? A profecia é o Evangelho do Senhor. E esses profetas vão e anunciam esta profecia. E anunciam a salvação.
os vossos velhos terão sonhos, eles não se desanimarão, não entrarão em depressão. Queridos, não é essa... Claro, Deus pode dar um sonho de revelação. Pode. Mas se Deus der um sonho de revelação para você, é para você. Não é para você subir no púlpito ou em qualquer outro lugar e ficar falando. É uma experiência para você. E as pessoas não têm entendido isso. Mas os sonhos são esses, de não desanimar, de não achar que está tudo acabado. Por quê? Aqueles homens estavam desanimados. Eles não tinham mais sonhos, eles não tinham visão mais de futuro. Por quê? Porque eles estavam na seca, eles estavam na pobreza, numa situação caótica. E é isso que Deus está dizendo. Os vossos velhos que estavam desanimados, nem sonhos tinham mais, terão sonhos. E vossos jovens que também estavam cabisbaixos, e vossos jovens que também estavam depressivos por causa daquela situação caótica, não tinha nada para fazer, não tinha terra, não respondeu ao esforço que eles tiveram para plantar ali. Agora eles têm visões, agora eles vêem campos férteis, eles podem trabalhar, eles podem investir no futuro. E é isso que Deus está dizendo para nós. Porque o Espírito dá vida, o Espírito tira toda a depressão, toda a sensação de desânimo, vai embora. O Espírito é vida, o Espírito Santo foi derramado então, porque eles se converteram ao Senhor, porque houve ali um avivamento. Avivamento não é gritaria e nem pessoas rolando para o chão, avivamento é mudança de vida. Avivamento é pregação da palavra do Senhor. Porque só pode haver o derramamento do Espírito Santo com um avivamento. E o avivamento só pode acontecer com a pregação da palavra, queridos. O que nós estamos vendo por aí hoje não é avivamento. É gritaria e emocionalismo, sensacionalismo. Porque a palavra não tem sido pregada de maneira correta, sólida. As pessoas não têm sido fiéis na pregação do Evangelho. Falam-se de prosperidade, falam-se de Deus, dando isso e dando aquilo, mas não falam do que a palavra pede. Convertam-se, mudem, santifiquem. É isso. Quando Deus congregou, chamou aquelas pessoas, velhos, anciãos, crianças, até os que estavam amamentando, para congregar, era justamente para ele falar: convertam-se, mudem de vida. E aí vem o Espírito Santo. Aí haverá derramamento, haverá avivamento. E como consequência, serão todos cheios do Espírito Santo. E quando o Senhor vier, todo aquele que o invocar será salvo. É isso que o texto está dizendo. E o juízo de Deus se espalhará sobre toda a terra, conforme o capítulo 3. Mas o Senhor é um Deus que em Jesus Cristo salva a todos. O povo de Israel, o que nós chamamos de eleito, eles foram incumbidos. Não são melhores que os outros povos, eles foram incumbidos de ser esses propagadores da graça de Deus. E hoje todos nós somos incumbidos. Veja, o versículo 9 do capítulo 3. Proclamai isso entre as nações. Santificai uma guerra. Suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. E diga ao fraco: eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor. Veja, não é só Israel, todos os povos em redor. E congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Movam-se as ações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações ao redor. Versículo 14. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Este foi o grito de Joel naquele tempo. E eu posso dizer, esse é o grito de Joel para nós. Esse é o grito de Joel para todos nós. Convertei-vos.
santificai, congregai todas as pessoas e santificai-se. E haverá então o derramar do Espírito Santo. E em meio a esta cultura morta, essa cultura pagã que estamos vivendo, não seremos desanimados, não seremos depressivos, não seremos tolos, mas seremos pessoas cheias do Espírito de Deus, para viver contra essa correnteza que está aí, contra o pecado que agora é legal. A moral está para baixo. Vivemos um tempo onde a imoralidade é o que é correto. O ser imoral, o ter condutas imorais, que é o correto. Você que quer ser um cidadão moralmente correto, você está errado. Esta é a ideia do nosso tempo. E de que forma conseguimos passar por isso? Cheios do Espírito Santo, só. Não adianta boa vontade. Não adianta ter ministério na igreja. Não adianta ser influente por si só. Você só passa por isso, cheio do Espírito Santo. E é algo real. Não é algo emocional. O Espírito Santo não é algo emocional, querido. Cuidado. Cuidado com o emocionalismo e achar que isso é Espírito Santo. Você está num determinado local, entre quatro paredes, que você chama de igreja, mas a igreja é você. E ali você sente emoção, você chora e diz: o Espírito me tocou. Só porque você chorou. O Espírito nos toca quando nós percebemos, quando nós realmente evidencia-se em nossa vida mudanças que nem a gente conseguiu fazer. Só Deus. Então este é o tocar de Deus em você. O tocar de Deus não é para nos causar emoção e para chorar. Pode até acontecer. Mas o tocar de Deus é para nos tirar do pecado e influenciar aonde nós estivermos. Tenha postura. Tenha uma postura de cristão. Isso não quer dizer santarrão, que não conversa com ninguém, que não pode ir para lugar nenhum. Veja, não é isso. Ser de Deus não é ser uma pessoa que se isola. Se você quer se isolar, vai morar no monastério. Arruma um monastério no alto da montanha, entra naquela congregação e mora isolado. Você quer fazer um grupinho de panelinha porque vocês são os santarrões da igreja? A gente, quando faz isso, a gente não está entendendo que o cristão não é para fugir, que o cristão não é para se isolar, mas é para ele estar no meio da massa e ser o fermento. Nós temos aprendido isso, queridos. Nunca é tarde para aprender. Talvez você não se comunica com muitas pessoas. Talvez você não interage com muitas pessoas porque, esse aí pagão pecador. É ali que você deveria estar, para influenciar. Ter acesso às pessoas, ser aberto às pessoas. Mas nunca esquecer que quem te fez diferente não foi você. E quem te fez diferente não foi a música que te tocou, seja de qual cantor, por mais inspirado que seja. O que te tocou e o que te mudou foi Deus. Eu não posso ver aquela música que eu choro, aquela música me toca. Quem te toca é o Senhor. Cuidado para não misturar o Senhor com a sua emoção. Cuidado para não pensar que esse momento emocional é Deus. Deus vai além disso, meu querido. Nós vivemos um tempo de emocionalismo. Cuidado. Se você quer se emocionar, vai assistir um show do YouTube. Vai assistir um show do YouTube que você se emociona. Você chora, você sente saudade, sabe? Você fica nostálgico, sabe? Você alivia, você chora até alivia. Vai num show, então. Porque não se trata disso. Sentir o toque de Deus não se trata disso, de ter uma noite emocional numa igreja. Sentir o toque de Deus, aleluia, é ser liberto das drogas, do álcool, do vício, da imoralidade.
das impurezas sexuais. Pessoa que sente o toque de Deus, aleluia, ela é de fato liberta de todas essas coisas. Por isso, o profeta Joel é um profeta do nosso tempo. É um homem que chamou e chama a nossa sociedade à conversão. Ao povo de Deus, a uma verdadeira conversão. Onde se rasga o coração e não as vestes. Aonde a conversão ela é lá no íntimo, onde nós temos contato com Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E nos ensine a viver a verdadeira conversão. E o verdadeiro batismo no Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy.